Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é terça-feira da 30ª semana do tempo comum. Nós estamos meditando a palavra de Deus e queremos tomar hoje as duas pequenas parábolas que Jesus conta a respeito do reino de Deus. Jesus pergunta: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? E aí ele mesmo responde, era uma pergunta retórica. O reino de Deus é como a semente de mostarda, que um homem pega, atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. E aí Jesus continua: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Veja, gente, a escolha do método para explicar o seu reino que Jesus utiliza é uma escolha inimaginável, não é? A gente imagina grandes conjecturas políticas, não é? Nós faríamos assim. Nós imaginaríamos uma coisa espetaculosa. E, no entanto, Jesus utiliza-se de cenas do dia a dia, bastante conhecidas do seu povo. Primeiro porque era um povo agrário e conhecia então a questão da semente lançada na terra. E segundo porque era um povo formado por pessoas simples. Existiam senhoras que cozinhavam ali, que escutavam a pregação de Jesus, entendiam bem de preparar um pão com fermento, não é? O que essas duas parábolas têm em comum? Vamos tentar ver? Primeiro, a realidade no seu início é pequena, ninguém dá nada para ela. A semente de mostarda, quem já teve na palma da mão sabe que ela é muito miúda. E, no entanto, a planta da mostarda adulta é bastante grande. E Jesus até diz: as aves do céu podem inclusive fazer ninhos nos seus ramos. Então, o começo é pequeno e ninguém dá nada para ele. E depois o efeito é grande. E com o fermento na massa, não é a mesma coisa? Claro que é. O fermento na massa, ele é uma realidade pequenininha dentro da quantidade dos outros ingredientes. Na massa tem mais ovos que fermento. Na massa tem mais farinha que fermento. Talvez tenha aí mais manteiga, óleo, não sei. Quem cozinha sabe melhor que eu. E fermento, a bem da verdade, vai lá no meio. Mas dentre os ingredientes talvez seja um daqueles que tem menos quantidade. E, no entanto, é indispensável. Por quê? Para o pão crescer, ficar macio, aquela massa precisa então que no coração dela exista aí alguma quantidade de fermento. Então o início é pequeno, o resultado é grande. Outra coisa, o início é escondido, né, gente? O início é quase invisível. O que é uma semente de mostarda, miúda como é, na terra, é invisível. O que é o fermento no meio da massa? É invisível. A gente vê mais a farinha, não é? E, no entanto, o resultado é bem visível. Assim é a obra de Deus na sua vida. Você pode não dar nada para o início da história de Deus com você, né? Eu me recordo como é que eu sou padre hoje. Gente, eu nem era católico direito, nem ia à missa, nem à igreja. Fui chamado para tocar teclado um dia, porque já tocava teclado, mas não ia à igreja e me chamaram para tocar teclado. E quem diria que um menino de 13 anos que foi chamado para tocar teclado um dia iria se tornar sacerdote? Nada. Ninguém diria. Aquela religiosa que me chamou lançou a sementinha de mostarda. Aquela freira, irmã agostiniana, irmã Áurea, querida,
que me chamou um dia, não imaginava, ela não imaginava. Ela pôs o fermento. O resultado foi maior do que ela podia imaginar e foi maior do que eu podia imaginar. Eu estava lá só para tocar teclado. E hoje o Senhor me chama a tocar corações com a sua palavra como sacerdote. Estou dizendo isso não para colocar-me no centro aí, só estou dizendo porque a minha vida é um exemplo disso aí, não é? Então, nunca despreze os acontecimentos de graça de Deus, o seu rosário, a sua oração feita com sofrimento, às vezes distraído, no escondimento do teu quarto. Deus pode fazer muito com isso. Deixa crescer o reino de Deus em você. Amém.